maravilhosa. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. É um texto muito conhecido. Nós temos inúmeras mensagens que falam sobre isso. E com certeza você já ouviu inúmeras. Eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Eu fiz alguns estudos. A sarça não é o nome da planta, tá? Algumas pessoas acham que a sarça é o nome da planta. Não é. É o nome que se dava a pequenos arbustos que nasciam no deserto, cheio de espinho. Eles não tinham nome. Era uma junção de plantas que elas se... tipo erva daninha. Era isso que chamava de sarça. Era um arbusto. Não era uma planta, um nome de planta. E aqui eu entendo o quê? Que Deus já começa a usar o desconhecido, aquele que não é conhecido por ninguém, para fazer milagre. Eu começo aprendendo nessa primeira frase do texto, que Deus não procura algo conhecido para se fazer poderoso. Ele levanta aquilo que não é para fazer milagre, para mudar a história de nação. Ele pega um arbusto, ele não pega uma árvore de acácia. Ele podia incendiar uma árvore de acácia, que era a madeira mais procurada e mais cara, tanto que a própria arca foi feita da madeira da acácia. Ele podia pegar uma acácia, porque poderoso como ele é, ele poderia chamar a atenção de Moisés usando uma árvore. Eu quero te falar uma coisa, também, eu entendi que pegar fogo em arbustos no deserto não era novidade. Por quê? A revista super interessante do mês de agosto conta que a região onde o povo pastoreava essas ovelhas, parte do deserto, era muito rica em gases. E esses gases, em algumas rachaduras da terra, às vezes esse gás saía e devido à combustão do calor do sol, ele pegava fogo. Então não era difícil ver algo pegando fogo no meio do deserto. As situações se repetiam. E Moisés deve de ter visto várias vezes. Inclusive eu assisti um pedacinho de uma coisa ontem, que não é verdade. Se você está assistindo, eu gosto muito de assistir, mas aquilo não é verdade. Uma novela que fala que uma ovelhinha fugiu e subiu o monte, e Moisés foi atrás da ovelhinha, e lá em cima ele encontrou a sarça. É mentira. Ele não foi atrás de ovelha nenhuma, ele estava pastoreando embaixo, no pé do monte. Ele viu a sarça queimando, ele enxergou a sarça queimando. E aí ele se move até o cume para ver, porque enxergar e ver é diferente. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Você tem enxergado ou você tem visto? O enxergar é superficial. Tanto que Deus fala que Moisés viu, ele não enxergou a sarça. Quando você vê, você entra num sentido mais profundo daquilo que Deus coloca à sua frente. Eu quero falar com você nessa manhã de situações da sua vida que a sarça muitas vezes pega fogo na sua casa. Situações que você já viu acontecer, mas que por algum motivo você não para ver. Você enxerga e acha normal acontecer aquilo. O que, pastor? Um desentendimento entre o esposo e a esposa. Nós enxergamos, de uma maneira comum. É comum, não é comum. É totalmente incomum. Você tem que ver o que está acontecendo para gerar essa combustão errônea na sua casa. O filho não fazer parte da mesa com o pai, ele gosta de ficar no quarto. É comum, eu estou enxergando assim, não é normal. O normal é o filho vir à mesa com o pai, a mãe com o esposo, a família junto. Moisés tinha visto, tinha enxergado muita sarça pegando fogo. Mas de repente alguma coisa chamou a atenção. Ele viu que parecia que de longe ela não se queimava. Por quê? Porque quando ela pegava fogo no deserto, o fogo se apagava, conforme a combustão da árvore acontecia. A chama também se acabava, mas aquela chama não se apagava. Se a chama não se apagava, é porque o arbusto não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés faz o quê? Eu vou ver isso de perto. Que impressionante, ele falou. Por que é impressionante? Por que essa é diferente? Se fosse uma novidade, ele teria subido correndo, porque era a primeira vez que ele viu, mas ele já via. Mas por que é impressionante? Por que essa sarça não pega fogo? Por que ela não se queima? Por que a mesma sarça tem queimado na sua vida e você não tem notado
que ela não tem se queimado à medida que o fogo se manifesta. O que é a sarça na sua vida hoje? Por que Deus não usa coisas grandes para chamar a tua atenção? Deus poderia pegar uma árvore gigantesca com Moisés, ou um fato isolado, para chamar a atenção daquele homem. Mas ele usou uma coisa do dia a dia. Uma coisa que Moisés estava acostumado. Às vezes nós esperamos que Deus se manifeste através de coisas inatingíveis. De um profeta que vem de fora, que vai trazer uma palavra para mudar a sua vida. Ei, a palavra já está em você, Cristo habita em você. Não é necessário nada de fora, não é necessário nenhum homem vir correndo aqui. Eu respeito o ministério da profecia, acredito, inclusive já recebi muita profecia. Mas você não pode ser movido por coisas que o homem fala. Você precisa ser movido por aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas como que eu vou saber o que Deus colocou no meu coração, Senhor? Como Moisés fez, se aproximando de Deus. Que impressionante. Eu vou chegar mais perto. Quão perto você tem andado de Deus nesses dias? Quão perto você tem andado das coisas de Deus nesses dias? Ou quão perto você tem caminhado ao lado das coisas do mundo nesses dias? Quão perto você tem andado com o povo de Deus nesse dia? Ou quão perto você tem andado com os ímpios nesses dias? Poxa, pastor, o senhor está pegando pesado nessa manhã. O senhor falou que é para você ir levar as boas novas a todos os povos. Mas se os povos não quiserem aquilo que Deus te deu, você volta para o seu caminho com Deus. Muitos cristãos têm se perdido por não ter estrutura. Se envolve, mas eu vou ficar junto, porque você não vai. Você fala, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. Querido, coisas pequenas, coisas simples e desconhecidas são poderosamente usadas por Deus para fazer grandes coisas. Já ouviram falar num rapaz chamado Davi? Já ouviram falar num homem chamado Gideão? O covardão, o escondidinho, lá dentro do tanque? Deus usa coisa pequena. Você só precisa se aproximar, sair de onde você está e ver o que Ele está falando através da sarça na sua vida. O que Ele está queimando na sua vida. Como está o seu coração? Seu coração continua apaixonado por Jesus? Se Jesus estava falando com o Noel sobre isso lá na mesa, nós dois tomando um café, Noelzão abrindo o coração dele, eu e ele, né, filho? E ele falando, e eu falando daqui, né? Ele, pô, pai, eu estou com umas lutas aí, sabe, meu coração está assim, tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito. Eu falei, acho que é só você. Você acha que tem hora que eu não sento ali sozinho, lá fora eu, Zeus e a Linda, e fico sentadinho no sofazinho, pensando, meu Deus, e aí? Mas sabe por que acontece isso? Porque a gente está longe da sarça pegando fogo. A gente está vendo de longe. Ei, de longe você não vai ver o impressionante acontecer. De longe você não vai ouvir a voz do anjo não, filho. Vai ter que subir um monte. Vai ter que deixar as ovelhas lá embaixo. Vai ter que deixar as BMW lá embaixo, os carrão lá embaixo. Vai ter que deixar. E vai ter que subir um monte. Vai ter que voltar a orar. Vai ter que buscar a presença de Deus. Eu e você. Vir ao culto é bom, mas nós estamos no pé do monte. Nós estamos exatamente onde o povo se reunia quando Deus aparecia no monte. E o povo falava assim, não, sobe você, Moisés, que o senhor falou é o morro. Porque o povo não queria deixar a vida que tinha para poder ver a sarça pegando fogo. Moisés falou, não, eu vou subir. Eu vou deixar as ovelhas aqui embaixo, vou deixar tudo que era do meu sogro, vou deixar quem eu era aqui embaixo e vou subir lá para cima para ver o que Deus tem para mim. Porque se a sua presença não for comigo, de nada adianta eu ter tudo que eu tenho. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu entendi nesse texto 4 coisas que Moisés fez. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu. Ele não enxergou, ele viu. Quero deixar isso bem forte no seu coração. Não enxergue a situação que está na sua volta. Veja. Não passe o olho superficialmente por cima. Pare e observe. Moisés pensou. Ué, o que está acontecendo? Pense. Não veja a situação como um todo. Para de loucura. Para de loucuragem. Para, senta, pensa. O que Deus está falando com você nesse momento? A sarça está pegando fogo, irmão e irmã. Para que esse corre louco. Para. E a minha esposa é campeã de falar isso para mim. Ela fala, para, homem. Dorme, descansa, para. Outra coisa que ele fez.
Ele subiu para ver de perto. O ver de perto é aquilo que a gente não tem vivido mais hoje em dia. Porque é mais fácil buscar o milagre na Shopee. Vem mais rápido, 30 dias está em casa. Mas você não vê o que está acontecendo dentro da sarça. Moisés viu que aquilo não se apagava. Irmão, quando Deus incender algo, essa coisa não se apaga nunca mais. Quando Deus bota fogo no seu coração, no meu coração, ele não se apaga. Ele fica queimando e queimando. A minha esposa sempre fala assim: amor, eu sigo esse homem aqui chamado David Poyong Cho, que é um pastor que morreu da China. E ela fala: ele está aqui. E por que essa chama não se apaga do coração dele? E se você vê esse pastor pregar, meu irmão, parece que é um Photoshop. Ele está parado assim. Ele não se mexe. Então não existe um atrativo. Não, que o cara ele tem uma oratória boa, ele tem uma boa performance, ele é cheio do fogo da sarça. Ele é cheio do fogo de Deus. E aquilo não se apaga. Aquilo continua queimando. Sabe quando você anda de um lado de uma pessoa muito cheia de Deus? Quantos aqui já aconteceu isso de andar do lado de uma pessoa cheia de Deus? Eu já andei. E te dá inveja? Aleluia. Você fala: Deus, por que eu não sou assim? Eu tenho um amigo meu, não vou falar o nome, que ele é meio doido. Ele é tão louco que a gente fala dele porque a gente tem inveja, porque a gente não é que nem ele. Ele senta para comer, ele bota um prato para o Espírito Santo, talher, e serve o prato. Alguns aqui sabem de que eu estou falando. E ele senta com você está cheio de pastor, conversando, e ele começa a falar ali: tá bom, meu amado? O tempero está forte, né? Tá meio cheio, né? Mas tá gostoso, né? Come, meu lindo. Meu cheiroso. Como você está cheiroso hoje. Ele faz na frente de todo mundo isso. Aí você fica constrangido. Você fala: esse cara é fora. Ele não é fora, ele está pegando fogo. Ele está cheio da presença que não se apagou no coração dele. O Espírito Santo é real para ele. Não é como para muitos de nós, até para mim, que ele é uma mera lembrança, uma vaga lembrança dos momentos que a gente precisa. Não, para ele é uma pessoa presente. A sarça queima nele e ela não se apaga. Esse fogo é eterno. E ele acorda cheio do Espírito Santo, e ele deita cheio do Espírito Santo, e o carro buzina e ele está cheio do Espírito Santo, e a mulher reclama e está cheio do Espírito Santo, e ele vem para a igreja cheio do Espírito Santo. Ele é um homem que a sarça queima o tempo todo. Aleluia! Aleluia, querido. Pastor, eu quero isso para a minha vida. O que eu faço? O que eu faço para poder entender isso? Querido, o processo é o mesmo na minha vida e na sua. O deserto continua existindo na nossa vida. Há situações que nós não entendemos o que está acontecendo. Sim ou não? Em casa, no trabalho, fora de casa. Hoje mesmo, não quero falar de política, que o altar não foi feito para isso. Não sou partidário no altar de A e B. Eu tenho a minha opinião formada dentro da minha casa. Mas eu quero te falar que o momento que nós estamos vivendo, quero que você entenda que o meu querer, o meu desejar, de nada adianta. Eu preciso ver o que Deus quer fazer através do que está acontecendo. E é isso que nós, como povo de Deus, não temos feito. Pô, pastor, não. Quero que você entenda. Eu estou falando para você que eu não concordo, que não é o que eu quero, mas eu preciso entender que aqui está escrito na Bíblia. Romanos 13 diz assim: eu trouxe a Bíblia para você falar assim que eu não estou ficando doido. Perdão. Romanos 13, 1, que é por aí, Sarinha, para eles poderem ler, minha filha. Não passei para você, desculpa. Tem coisa que a gente não entende, mas você só vai entender se você se aproximar da situação. A gente fala tanto de política. Quantos aqui de vocês entendem de política? Eu nem sabia quem era os vice, gente. Estava falando. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Os nossos jovens, a gente tem que sentar e estudar. Olha o que está escrito ali, ó. Diz ali, Romanos 13, 1. Toda autoridade é levantada por Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram feitas e por Ele estabelecidas. Agora, se esse versículo aqui não for bom, você leia o 13 inteiro, que você vai ver o que ele fala sobre isso. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que a gente tem que confiar na sarça queimando. Nosso Deus não é A, não é B. Nosso Deus é o Senhor que governa todas as coisas. O que governa a minha casa e a sua não é governo A, governo B, é Deus. É Ele que se assenta à ponta da mesa, é Ele que supre as nossas necessidades, Ele que cuida da nossa família, Ele que cuida da nossa saúde. Ele é a nossa sarça que queima o tempo todo no nosso coração.
Mas pastor, eu não posso ter opinião. Deve ter opinião. Eu estou falando para você que você precisa entender. Porque toda vez que o povo hebreu se afastava de Deus, o Senhor permitia situações, olha isso. E vinham povos vizinhos e os escravizavam. Medianitas, amalequitas, os filisteus, todos os povos se levantavam. Aí eles voltavam para Deus. Aí Deus vinha e libertava. Aí eles voltavam a cair na gandaia. Deus levantava o povo. Será que Deus não está levantando uma situação para que eu e você voltemos a pegar fogo? Será que nós estamos lutando contra uma coisa e de repente Deus quer? Nunca foi tão falado em Deus como nesses últimos meses na nossa nação. Nunca houve tanta barricada, tanta gente falando e brigando pelos direitos da família e por Deus como está acontecendo nesse momento. E por que só agora? Porque os amalequitas se levantaram. Os filisteus se levantaram. Mas se eu e você buscarmos a sarça ardente, em breve o libertador vai se levantar. E eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Se você sair daqui entendendo isso, que em todas as coisas, por mais absurdas que pareçam, Deus tem propósito. Como assim, pastor? Em tudo, irmão. Em tudo. Até na morte de um ente querido nosso. Eu lembro quando eu perdi mamãe, Deus tinha propósito. Deus tem propósito em cada coisa que acontece na sua vida. E não é só em coisa boa. Geralmente Deus trabalha mais em nós quando acontece uma fatalidade na nossa vida. O ser humano é assim, a gente tem uma facilidade em voltar para o Senhor quando a coisa aperta. É ou não é? Quando está tudo bem, você pode ver, irmão. A gente tem uma vida. Agora a coisa aperta para você ver. Levanta uma doença na sua vida para você ver como é que você vai orar, vai fazer jejum, vai fazer campanha. Você vira o crentão, filho. E por que tem que acontecer? Porque Deus permite. Porque o propósito dele não é somente a sua carne, é a sua alma. É a sua vida eterna. Por isso que ele permite, para que você se volte para ele e saia da vida de pecado que você tem vivido. Deus não quer te perder para o inferno. Ele te dá a chance, te dá o livre-arbítrio. Mas até na escolha do livre-arbítrio nós somos falhos. Porque a nossa carne pende para a carne. Porque o homem carnal pende para a carne, o homem espiritual para o espírito. O homem da carne é discernido por todos, mas o homem espiritual só o Espírito Santo discerne. O que você tem sido? Um homem carnal nesses dias, um homem espiritual? Todo mundo sabe quem é você ou somente o Espírito Santo reconhece o que você está pensando? Moisés pensou. A situação parecia a mesma. Mas a pergunta continua: por que a sarça não se queimava? O que chamou a atenção nesse texto que eu fiquei pensando durante a madrugada foi que não foi o fogo, não foi o anjo que veio, mas principalmente na disposição de um homem que confiou em seguir os seus instintos de cristão. Eu quero que você me acompanhe em uma situação aqui. Olha que bacana isso, para você entender bem. Moisés sai do Egito, certo? Era um príncipe, com certeza um homem condecorado, um homem instruído. Foi investido na vida de Moisés anos e anos, pelo próprio faraó, por tudo que ele viveu. Ele aprendeu muita coisa. Então, se ele aprendeu muita coisa, o Egito fez mal para ele, sim ou não? Não. Ele não foi escravo, ele aprendeu. Deus usou aquela circunstância para fazer com que ele se tornasse um homem culto, um guerreiro, um estrategista. E aí Moisés, em um momento, ele vai caminhar entre os povos, entre o seu povo, e vê um soldado egípcio espancando um hebreu. Amém? Amém, igreja? Fala assim, amém, pastor? Glória a Deus. Aí ele chega lá, fica irritado, pega e dá um mata-leão no egípcio e mata o cara. Enterra. O faraó fica sabendo, você sabe a história, se você não souber, depois você lê ali, o livro inteiro é lindo. E quer matar Moisés, ele foge. E ele vai para o deserto. E ali se passam décadas e décadas, ele se torna um pastor. Mas o que ele era na essência? Qual que era a essência de Moisés? A essência dele se manifesta na primeira vez ainda que ele chega ao deserto. Eu vou ajudar você. As filhas, junto com sua futura esposa, com Zípora, está ali com as irmãs, servindo água aos camelos, e os pastores de cabras se levantam contra essas mulheres. O que Moisés faz?
Ele se levanta contra, né? Ele liberta todo aquele povo ali. Fala, vai embora com essas cabras aqui, elas vão tomar água primeiro e dão um pau em todo mundo. Qual que era a essência de Moisés? Libertador. Ele nunca foi preparado para ser pastor. A tua essência está aí dentro. Não importa o que você está fazendo hoje. Moisés sempre foi um guerreiro. Ele podia estar com uma barba grande, com 80 anos, um cajado na mão, mas por dentro daquele roupão tinha uma armadura de guerreiro. Mesmo com medo, mesmo pedindo para que outro fosse no seu lugar, Deus sabia que a sarça queimava dentro dele de uma forma diferente. Ou você acha que só Moisés viu aquela sarça pegando fogo com tanto pastor naquela região? O deserto não era dele. Querido, aí dentro de você tem algo pegando fogo. Mas às vezes você começa a olhar para fora para ver o que o outro tem, para querer ser igual, ou para fazer o que o outro faz. Mas na verdade, dentro de você já tem um libertador, que Deus só está esperando que você vá até a sarça ardente para ser usado. O que Moisés faz depois que ele vê a sarça ardendo? Ele entende o chamado dele. E o Senhor envia para libertar o povo, que um dia ele tinha saído corrido, onde não tinha visto ainda a sarça pegando fogo, e não sabia o que era isso. Nós temos vivido um tempo onde nós temos buscado tanta coisa fora, irmão e irmã. Temos buscado meios, estratégias, mas não temos buscado mais a sarça ardente. Não temos buscado mais o monte de Deus. Eu quero caminhar para o meu final. Se você prestar atenção nas pequenas coisas que te cercam, se você prestar atenção no que acontece na sua volta, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, e se aproximar, e ver, e parar um pouco, você vai ver Deus agindo de uma forma sobrenatural, através da vida da sua esposa, através da vida dos seus filhos, através da vida das suas filhas, através da vida do seu irmão na igreja. Chamado não tem nada a ver com competência. Chamado não tem nada a ver com você saber fazer. Chamado tem a ver com disposição de coração. Cada um de nós aqui tem um dom. Uns têm mais do que um dom. Agora a grande pergunta que eu quero te fazer: você sabe qual é o seu chamado? Você se vê como o quê? No reino de Deus, como que você faz uma leitura da sua vida? Como você faz uma leitura de você? Como você se vê? Quando você olha no espelho espiritual, quem você vê? Você vê Davi ou você vê Gideão? Quem está refletido? Pastor, acho que eu estou mais para Gideão. Beleza. Faz como Gideão então. Pede uma prova para Deus e vai fazer o que Ele te mandou fazer. Simples. Me vejo como Davi, ótimo, vai adorar e vai matar gigante. Davi, o adorador, cortador de cabeça. Querido, da próxima vez que você vê uma sarça ardente, pastor, que é uma sarça ardente? A sarça ardente são situações na sua vida, que às vezes podem parecer as mesmas, mas nunca são. Elas se parecem, mas não são. Se você parar, pensar, olhar e se aproximar da situação, você vai ver que é uma coisa totalmente nova que está acontecendo na sua vida ou na sua casa. Ah, pastor, eu sempre caio nesse mesmo erro. Não é o mesmo erro. Primeiro porque você já decidiu repetir o que você já fazia. Errar erro novo é uma coisa, errar erro velho é burrice. Você já passou por aquele caminho, você já trilhou, mas eu quero te falar uma coisa, mesmo passando no caminho, nunca vai ser igual. Então quando você olhar uma situação na sua vida pegando fogo, para. Olha, veja, se aproxime. Se aproxima de Deus. Eu fico imaginando assim. Muitos de nós acreditamos, inclusive eu acreditei um bom tempo nisso, que nós éramos usados devido àquilo que a gente sabe fazer, devido àquilo que a gente está preparado a fazer. E mais uma vez eu quero te falar de vários homens da Bíblia que, se você for ver, Noé foi construir barco. Você acha que Noé sabia fazer um barco? Eles nem sabiam o que era barco, irmão.
Nunca tinha chovido na terra, nunca tinha tido nada. E Deus pegou ele. Mas por que Deus pegou Noé? A palavra fala que Deus viu em Noé uma família e um homem justo e íntegro. A família, lute pela sua família. Não permita que a chama se apague. Traga os seus filhos para a mesa, traga a sua esposa para a mesa. Converse, ore. Pastor, você só sabe falar de família, né? Só isso. Mais nada. E estou aprendendo. E nessa madrugada Deus falou muito ao meu coração. Como está a sua sarça, Edinho? Eu falei, Senhor, está feia. Está zoada. Eu falei, eita. Eu falei, tem hora que eu olho assim a circunstância e não vejo mais o Senhor, não. Sabe o que Ele falou para mim? Eu quero repetir para você. Ele falou assim, vamos começar uma história nova então hoje? Eu falei, vamos. Quero convidar você a baixar sua cabeça por alguns minutos. Chega com a sua esposa, segura forte na mão dela. Quiser abraçar, abraça. Se tiver com seus filhos, traz para perto. Se tiver com seu esposo, abraça ele também. Como está a chama em você? Como é que está a chama? Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração. Uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.